Amados, graça e paz, seguimos refletindo na carta de Tiago e neste quinto vídeo nós estaremos lendo no capítulo 1 apenas o versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Até aqui a palavra do Senhor. Nesta abordagem, tratando da origem do pecado, Tiago introduz o assunto voltando a falar das provações. Esse foi o assunto que ele iniciou a sua carta. Aqui ele diz que o crente que suporta com perseverança a provação é bem-aventurado, por receberá a coroa da vida, sendo que esta promessa é feita por Deus àqueles que o amam. E quem é o crente bem-aventurado a quem Tiago se refere? É aquele que encontra felicidade completa em Deus. É aquele que, mesmo passando por diversas dificuldades, por provações na caminhada, ele não perde essa felicidade em Deus. Passa por inúmeras adversidades, mas é feliz. Mesmo que isso seja contraditório aos olhos do mundo, que por vezes encontra a felicidade ou alegria em coisas que o dinheiro pode dar, no entanto, aqui a palavra de Deus diz que aquele que suporta com perseverança a provação é que é bem-aventurado. Como podemos ver na sua palavra, Deus, na sua soberania, testa a fé do ser humano para saber se esta fé é realmente autêntica e verdadeira. Lá em Gênesis 22, nós vimos que Deus coloca a fé de Abraão à prova, quando pede para que ele ofereça em holocausto seu próprio filho Isaque. Essa é uma passagem conhecida. E as Escrituras também mostram que Abraão não vacilou na fé e obedeceu a ordem que Deus deu a ele. No final desta passagem, nós vimos que Deus não permitiu que Abraão sacrificasse Isaque, pois do céu um anjo falou dessa forma para Abraão: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, porque agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Está lá em Gênesis 22, 12. E ainda no final desta passagem, Deus proveu um carneiro para o sacrifício no lugar de Isaque. Que exemplo de fé, irmãos! Suportou sem vacilar um teste destes, dá o seu próprio filho em sacrifício. Outro livro também que nos mostra como Deus prova a nossa fé é o livro de Jó. É necessário dizer que a nossa fé precisa ser testada e, mais do que isso, precisa ser aprovada. O que nos adianta dizer que nós temos fé se não passamos por provações para testá-la? É nas horas difíceis que nós veremos a firmeza da nossa fé. Nos momentos difíceis, irmãos, Deus quer que nós nos aproximemos dele para que ele nos dê força para suportar tal momento. O interesse dele está em ver o crente triunfar e não ser derrotado diante das provações. Lá no início de sua carta, no versículo 4, Tiago diz que a perseverança diante das provações produz em nós um caráter cristão maduro e íntegro. Essa é uma bênção que nós podemos usufruir ou desfrutar aqui nesse plano. Contudo, aqui nesse versículo que lemos, Tiago se volta para uma bênção futura. O crente que se manter firme diante das provações, diante dos testes da vida, esse sim receberá a coroa da vida. Apocalipse 2, na última parte do versículo 10, diz assim: Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus promete a coroa da vida àqueles que se manter fiel até a morte. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4,17, diz assim: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E ele segue dizendo: E não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Assim, o propósito de Tiago nesse versículo é encorajar o crente a aguentar as provações desta vida, sendo fiel a Deus, para que ele possa receber a coroa da vida eterna. Porém, também é necessário dizer, irmãos, que a coroa da vida eterna é concedida plena e gratuitamente por Deus. O ser humano não pode conquistá-la sem que ele seja alcançado pela graça de Deus em Cristo Jesus. Aquele que é alcançado pela graça, então deve depositar toda a sua confiança no Senhor e amá-lo de todo o coração, entendendo que isso só é possível porque Deus nos amou primeiro. Diz assim lá em 1 João 4,19: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Como vimos, Deus provou a fé de Abraão e proveu um cordeiro para substituir Isaque no monte do sacrifício. Esse mesmo Deus enviou o seu Filho para nos substituir na cruz do Calvário. Deus entregou o seu cordeiro, Jesus Cristo, para morrer por nós e perdoar os nossos pecados.
O sacrifício de Jesus, irmãos, nos reconciliou com Deus. Sem o sacrifício de Cristo, nós estaríamos perdidos, longe de Deus e condenados ao inferno. Mas o nosso Criador nos ama e não negou dar o seu Filho, o seu único Filho, para que nós tivéssemos vida eterna. No entanto, nós precisamos entender que é necessário perseverar até o final. Então, meus amados, como diz Hebreus 12:1, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Estejamos em sua presença, buscando a sua força e sua sabedoria para passarmos pelos obstáculos nesta corrida, enquanto nós estamos aqui nesse plano. Pois na linha de chegada, meus queridos, nós receberemos o prêmio, receberemos o troféu, receberemos a grande recompensa, a vida eterna. Portanto, sejamos cristãos bem-aventurados, suportando com perseverança as provações. Que Deus nos ajude e nos abençoe. E até uma próxima.